sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o senhor Heraldo, da Multi Contábil. Tudo bom, senhor Heraldo? Tudo bem, doutor Rodrigo. Hoje nós vamos falar sobre o Receita Saúde, né? Perfeitamente. E aí, senhor Heraldo, qual é a novidade aí para os médicos do Receita Saúde? A Receita Federal, em abril do ano passado, ela instituiu um aplicativo para facilitar principalmente a vida dos declarantes do imposto de renda. Ou seja, aquele recibo em papel que existia na mão do profissional de saúde, nós estamos falando aqui mais objetivamente do médico que presta serviço a pessoas físicas, aquele recibo de papel ele deixou de existir. O aplicativo, o médico acessa o aplicativo através da sua senha Gov e preenche com algumas informações que não são muitas. O CPF do tomador de serviço, precisando atentar para casos em que seja o dependente, que seriam 2 CPFs, o CPF do pai ou da mãe, e o CPF do dependente, um filho, uma filha, coisa parecida. O nome do usuário do serviço já aparece automaticamente no aplicativo. O tipo do serviço prestado, consulta médica em tal data, serviço de anestesiologia, serviço de cirurgia ou coisa parecida, o valor e 2 datas, a data que é gerado o recibo e a data em que o usuário do serviço fez o pagamento. Isso facilita muito tanto a vida do médico que presta esse serviço de saúde e principalmente a vida do usuário do serviço. Por quê? Porque essas informações elas ficam armazenadas no ambiente da Receita Federal para se encontrar com o imposto de renda do ano seguinte, a partir de 15 de março, quando as pessoas passam a declarar. Então já é informado automaticamente, é importado automaticamente para a declaração tanto do médico que presta o serviço quanto do tomador, né? Perfeito. Essas informações já vão para a declaração pré-preenchida, tanto do médico, prestador de serviço, quanto do usuário do serviço. Atentando o médico que, ao declarar essas informações, ele obrigatoriamente poderá passar a ter que pagar imposto de renda antecipado por meio do Carnê-Leão, que é cobrado mensalmente, um serviço que é prestado, melhor dizendo, recebido naquele mês, porque você pode ter situações em que o serviço é prestado em um mês e o usuário do serviço só paga um pouquinho mais na frente. E para efeito de recolhimento de imposto, a Receita Federal, no tocante ao imposto de renda da pessoa física, ela utiliza o regime de caixa. Entendi. Então, se ele prestou o serviço, um exemplo, em fevereiro, mas o dinheiro o paciente só pagou em abril, ele declara no regime de caixa em abril que recebeu o dinheiro e paga até 31 de maio. Isso mesmo. Ele não vai emitir nenhum recibo no ambiente do Receita Saúde em fevereiro, quando ele prestou o serviço, mas ele precisará declarar no mês de abril. No momento que ele declara essas informações, data do recebimento, vamos imaginar que foi 10 de abril, data do atendimento, 20 de fevereiro. Isso é só para uma referência de amarração que a Receita faz para o paciente. Então, automaticamente, essa informação fica armazenada. No final do mês, que ele fizer um fechamento da sua conta, ele já tem como emitir o DARF. E nós fazemos uma recomendação. Ora, se o profissional médico tem receita proveniente de prestação de serviço médico a pessoas físicas, naturalmente que ele também tem despesa, o que remete para o livro caixa. Ora, se ele apenas declarar a receita e não declarar as despesas, ele vai pagar um imposto de renda do Carnê-Leão a maior, o que não é recomendável. Entendi. Então ele tem que atualizar o Receita Saúde tanto com as receitas quanto com as despesas. Perfeito. Né? Ele pode ter despesa telefônica, despesa de aluguel do consultório, materiais médicos que são utilizados. Tudo isso é dedutível. O SIM da prefeitura, que o médico, como profissional autônomo, ele é obrigado a ter um SIM da prefeitura. INSS também? O INSS, se ele recolher sobre esses proventos como autônomo, tudo isso é dedutível no livro caixa e reduz um pouco, ou reduz significativamente, o valor que ele tiver
auferido de receita. Mas só despesas relativas à atividade médica, né? Exclusivamente despesas relacionadas com a atividade médica. As despesas que são dedutíveis no livro caixa são aquelas indispensáveis, à luz da legislação, indispensável ao exercício da profissão médica. Entendi. Então ele não pode deduzir o plano de saúde dele, por exemplo, só quando ele for fazer a declaração ano que vem, né? Isso, perfeitamente. Ele não pode deduzir despesa de escola de filho, plano de saúde, despesas médicas que ele teve no livro caixa, ele não pode deduzir. Perfeito. E agora é obrigatório, né, esse Receita Saúde, né? Obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2025. A Receita Federal implantou em maio, a partir de 1º de maio de 2024, e de maio até dezembro ela utilizou o mecanismo apenas em caráter experimental e não obrigatório. Quem usou já se livrou, já deixou de emitir recibos no papel, e essas informações já foram importadas para a declaração pré-preenchida, tanto do médico, prestador de serviço, quanto do usuário do serviço médico. Perfeito. E o senhor falou uma coisa muito interessante, é que até fevereiro do ano subsequente a pessoa pode retificar as informações sem cair na malha fina, não é isso? Isso mesmo. Às vezes as informações são prestadas e no decorrer do ano o profissional médico identifica uma incorreção, uma falha de qualquer coisa, eventualmente número de CPF, número de CPF de um dependente ou até o valor. Então ele tem até 28 de fevereiro do ano subsequente, apenas para um ano, né? Ele não pode, por exemplo, 28 de fevereiro de 2026, ele tem o direito de fazer qualquer alteração para este ano de 2025. 2024 ele já não pode mexer. Por que 28 de fevereiro? Porque 28 de fevereiro é a data em que os bancos e as fontes pagadoras prestam informações à Receita Federal, informações estas que vão para a declaração pré-preenchida e que servem como base de cruzamento entre declarante e fonte. Entendi. Então, por exemplo, digamos que ele informou ao Receita Saúde que em abril recebeu R$100, mas em julho ele detectou que não era R$100, era 150. Então ele corrige, pode corrigir até 28 de fevereiro do ano subsequente, né, de 2026 no caso, só que ele ainda paga a multa sobre R$50, né? Se ele estiver enquadrado na tabela progressiva do imposto de renda, o que é comum, ela vai de 7,5% até 27,5%, vai haver uma diferença de imposto a ser apurada. Outro caso é ele esqueceu de declarar de uma determinada pessoa. Digamos que esses R$50 entrem na última faixa, 27,5. Então ele vai pagar os 27,5 sobre 50. Sobre essa diferença dos R$50. E mais uma multa e juros. Decorrente da diferença. Isso é. O recolhimento espontâneo, a multa vai até 20%. Ela é 0,33% ao dia e ela alcança os 20% entre 60, 61, 62 dias. E os juros pela taxa Selic. Entendi. Perfeito. Mais alguma coisa para falar sobre Receita Saúde? É uma preocupação que a gente recomenda para os profissionais de saúde, porque o Receita Saúde ele alcança não somente os médicos, dentistas, fonoaudiólogos, terapeutas, fisioterapeutas, são profissionais que a legislação contempla para deduzir despesa médica dos usuários. Uma recomendação que a gente passa para as pessoas, doutor Rodrigo, é evitar deixar para fazer as coisas de última hora. Não somente com relação ao Receita Saúde. Quem tiver Receita Saúde hoje, de janeiro até outubro, né, o mês de outubro terminou na última sexta-feira, que faça uma revisão, que tenha uma planilha, alguma coisa que possa fazer alguns confrontos para evitar, inclusive, problema de malha para os usuários do serviço. Nós entendemos que o usuário do serviço não quer ir para a malha e gera um desconforto para o profissional médico no momento em que fez um atendimento, cobrou uma importância lá, qualquer que seja, e exista uma incorreção dessa informação na hora de declarar o imposto de renda. Isso gera um desconforto lado a lado. Então a gente recomenda não deixar para a última hora, juntar essas informações a exemplo das demais informações para o imposto de renda.
A gente brinca lá no nosso escritório dizendo que imposto de renda é o ano todo. Não é? A gente precisa se preparar o ano todo. Por exemplo, os investidores em bolsa de valores, dependendo dos valores que são feitos, resgates, vendas de ações, ele pode estar obrigado, o investidor pode estar obrigado a recolher imposto de renda no último dia do mês subsequente. Sim. E as pessoas nem sempre atentam para esse tipo de detalhe, esse tipo de exigência. Aí termina pagando multa. As multas são pesadas porque, como falei há pouco, 20% de multa quando o recolhimento é espontâneo, porque se for decorrente de uma autuação da Receita, essa multa vai para 75%. Mais juros da taxa Selic, que hoje ela está em 15% ao ano. Quer dizer, é um encargo que você não teria aplicação financeira nenhuma que pudesse compensar esse prejuízo. No mais, na Mútuo Contábil, nós já estamos no 5º ano de parceria com o CIMEP, estamos com uma operação bem sucedida na elaboração das declarações de imposto de renda dos médicos associados e nos colocamos inteiramente à disposição. Para maiores esclarecimentos. O aplicativo é fácil do uso, nós temos um roteirinho que podemos compartilhar depois com a área de comunicação do CIMEP. Precisa ter senha Gov na modalidade prata ou ouro. Entrou com seu CPF no ambiente da Receita Federal, lá onde tiver carnê-leão, quando abrir a tela, lá tem um indicativo Receita Saúde. Clicou no Receita Saúde, ele já abre as telas e elas são intuitivas para preencher data, CPF, descrição do serviço, data do recebimento. Isso é uma coisa importante porque, como o senhor mesmo referiu, eu prestei um serviço em fevereiro, só recebi em abril. A Receita não tem o direito de cobrar um imposto sobre um recebimento de fevereiro que só ocorreu efetivamente no mês de abril. Perfeito. E lembrando ao pessoal que isso é decorrente da atividade de profissional liberal, né? Não é para colocar no Receita Saúde, por exemplo, o recebimento de um salário que a pessoa tem carteira assinada, né? Isso. É do trabalho autônomo do como médico, prestador liberal de serviço como profissional liberal. Todo e qualquer outro vínculo que ele tenha, seja da atividade laboral, com vínculo empregatício ou com PJ ou prestador de serviço como pessoa física, o tratamento aí é outro departamento. É outro departamento. Perfeito, doutor Heraldo, senhor Heraldo. Ótimas explicações. É isso, pessoal. Se liguem aí, você que é profissional liberal, tem o seu consultório, presta serviço como autônomo. É importante você baixar esse aplicativo, Receita Saúde, se você não está sabendo até agora da existência desse aplicativo, baixe e comece a fazer as suas declarações, suas informações à Receita Federal por ele, mensalmente, né? Perfeito. Tá bom. No mais, qualquer orientação, qualquer dúvida procurar a Mútuo Contábil, né? Pode nos procurar na Mútuo Contábil que nós prestaremos as informações, as orientações necessárias com o maior prazer, efetivamente. Tá bom. Obrigado, senhor Heraldo. Foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Cada vez a gente aprende um pouquinho mais aqui com o senhor. Eu é que agradeço. Estamos inteiramente à disposição. É isso aí. Obrigado, colegas, pela atenção. E é isso.